Olá, meu nome é Guilherme, eu sou líder do Ministério de Adolescentes lá da Igreja Bom Samaritano e hoje eu quero falar um pouco sobre ouvir. Vamos deixar em pausa um pouco aquela série sobre oração que a gente estava um tempo atrás, mas hoje eu quero falar um pouco sobre ouvir. Mas o que seria esse ato de ouvir? É certo que na nossa vida a gente tem uma necessidade exagerada de falar. Quanto mais falamos, mais somos conhecidos, mais mostramos que sabemos de algo. Mas quando olhamos para o chamado de Deus para nós, ele tem muito mais a ver com ouvir do que com falar. E para explicar um pouco isso, eu quero usar o texto de 1 Coríntios 2:13, a partir do 13. Vamos lá. 1 Coríntios 2, a partir do 13. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual julga todas as coisas, e ele por nenhum homem é julgado. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vejam, Paulo está falando aqui que nós temos a mente de Cristo. E nós somos ensinados pelo Espírito, porque o Espírito nos faz saber todas as coisas. E com isso entendemos que somente pessoas que são espirituais podem discernir coisas espirituais. Não vai adiantar pessoas naturais, que não é nascida do Espírito, querer discernir algo que vem do Espírito de Deus. E para discernir aquilo que vem do Espírito de Deus, é preciso ouvir. Essa é a verdade que nos é colocada aqui hoje. Não adianta nós falarmos muito e não pararmos para ouvir o que o Espírito tem a dizer a nós. Vejam, a palavra fala: o Espírito nos instrui a entender a mente e o coração de Deus. Nós temos a mente de Cristo e Ele nos ensina a ter essa mente. Nós só podemos entender as coisas que vêm dele porque somos espirituais. John Stott fala no seu livro sobre batismo e plenitude do Espírito Santo que é impossível você ser filho de Deus sem ter o Espírito de Deus, e é impossível você ter o Espírito de Deus sem ser filho de Deus. É exatamente isso. Se somos filhos, temos o Espírito. Se temos o Espírito, nós somos filhos de Deus. Para entender melhor essa parte do ouvir, eu queria voltar para João 16. João 16, do versículo 7 em diante, fala assim: Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se porém for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Então vejam, Jesus está falando a seus discípulos que ele iria para o Pai, mas que era necessário que ele fosse para que ele pudesse mandar o Consolador, o Paracletos do grego, o ajudador, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui conosco, dentro de seus filhos, dentro de nós. Então, se o Espírito está dentro de nós, ele que nos ensina todas as coisas acerca de Deus. É ele que nos faz entender quem é Deus, o que tem na sua mente e no seu coração. É ele que nos faz conhecer a palavra. Mas é onde está. Como é que eu quero conhecer a Deus? Como é que eu quero ouvir o Espírito se eu não paro para ouvi-lo? Se na minha oração diária eu somente falo sem parar por muito tempo e não consigo parar um instante para ficar em silêncio e dizer: podes falar, Senhor, eu estou te ouvindo. Eu preciso te ouvir. Porque, como eu falei, a vida cristã não é sobre falar, é sobre ouvir. Quanto menos falarmos, mais saudável seremos. Tiago vai falar
Sejam prontos a ouvir, tardios em falar e tardios em irar-se. Então, se eu estou pronto a ouvir, tem que ser em todas as ocasiões. Só que a nossa mente imediatista e ansiosa, ela quer falar. Quando alguém está falando alguma coisa, a pessoa já pensa no que vai falar para combater isso, para acrescentar. Mas não, temos que parar para ouvir. E é o mesmo que acontece com o Espírito de Deus. Se eu não paro para ouvir o Espírito de Deus, eu não vou ter o discernimento das coisas. Eu não vou conhecer o que Ele quer me dizer. Vejam, porque Ele não falará de si mesmo, mas tudo que Ele ouvir, isso Ele dirá. Tudo que o Espírito ouve, Ele nos diz. Ele quer nos fazer entender os mistérios de Deus. E vemos exemplo disso em toda a Bíblia. O Espírito falando a Pedro que ele precisava ir até Cornélio, depois falando com Paulo, impedindo de pregar em alguns lugares. E a gente vai ver isso em todo lugar na Bíblia. Mas e nós? Temos que aprender também a ouvir o Espírito. O Espírito não parou de falar lá em Atos, não. Ele fala até hoje. Deus nunca parou de falar. Nós que paramos de o ouvir. Por isso, pare de perder seu tempo fazendo um devocional. Pare de perder aquele seu tempinho que você acorda de manhã, 20 minutinhos, para fazer um devocional. Não é isso que Deus quer. Pare de perder tempo fazendo devocional. Isso porque o que Deus quer de nós não são somente 20 minutinhos no dia, 10 minutinhos quando a gente acorda, quando a gente vai dormir. Deus quer de nós não um tempo devocional, mas sim uma vida de devoção. Deus não quer encontrar com a gente só quando a gente acorda ou quando a gente vai dormir. Ele quer que a nossa vida toda, o dia todo, seja de devoção a Ele. No âmbito que tudo que eu ouço, olho, assisto, falo, leio, tem que fazer parte da minha devoção a Deus. E agora o Evangelho, sendo a lente pela qual eu vejo as coisas do mundo, tem que fazer parte da minha devoção também. Se eu vou escutar alguma música e ela não vai ser proveitosa para minha devoção, eu nem escuto. Ou se eu não tenho ainda a sensibilidade de transformar aquilo ali numa devoção a Deus, eu não vou escutar, não vou ler, não vou fazer, porque eu não posso ter um tempo devocional. Eu tenho que ter uma vida devocional. Então, se você hoje tem um tempo devocional, pare e escolha ter uma vida de devoção, uma vida para ouvir. Uma vida em silêncio. Uma vida que você fala menos e ouve mais. Porque pode perceber, quanto mais você para ouvir, mais você entende o que o Espírito quer dizer a nós no dia de hoje. O que o Espírito quer dizer a nós nessa estação. E você vai ver que as pessoas ao redor que têm o mesmo Espírito de Deus vão estar também ligadas nessa mesma coisa. Vão estar interligadas nesse mesmo assunto, nesse mesmo tema que o Espírito está falando a você. Uma aplicação prática disso é você pegar a sua Bíblia, sentar, se ajoelhar, não sei como você ora, mas simplesmente dizer: Senhor, fala comigo, quero te ouvir. E ficar calado. E simplesmente ficar calado. E o seu coração vai começar a arder em chamas, porque o Espírito Santo falará com você. Essa deve ser uma das coisas mais humilhantes da vida. Por quê? A gente às vezes quer falar muito, a gente foi ensinado a falar bastante, a pedir, a ser independente. E essa é a situação onde menos nos esforçamos. A gente tem só que ficar calado. Mas como é que você pode ficar calado se a sua mente está bagunçada? Como é que você pode ficar calado se a sua mente está barulhenta demais? Então, antes de tudo, como vimos nos vídeos anteriores, prepare a sua oração. Prepare o seu momento de oração com ação de graças, com confissão, com adoração, com súplica, para que você possa ouvir o Espírito de Deus falar. E quando você começar a ouvi-lo, você entenderá que ele tem coisa assim para falar com a gente hoje. Não tem a ver com somente bênçãos materiais, que iremos conquistar, enfim, não. Ele quer nos mostrar a sua palavra. Ele quer guardar no nosso coração a sua palavra. Ele quer, como falam os profetas, escrever no nosso coração a sua lei. Ele quer nos ensinar todas as coisas. Ele é o Espírito Santo. Não perca tempo tendo só um tempinho devocional quando acorda. Tenha uma vida devocional. Uma vida ouvinte. Um coração ouvinte.
Então, hoje pega essa palavra, manda para alguém que precisa ouvir isso e treine. Treine ficar em silêncio. Treine ficar calado. Treine falar menos e ouvir mais. Beleza?